Graça e a paz, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo do livro de Abacuque, a segunda parte. Desta vez nós vamos estudar do verso 12 até o verso 17. E para vocês que ainda não assistiram, eu recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo para se inteirarem, né, de todo o contexto do livro. Então nós vamos iniciar hoje a partir do verso 12. Nós temos aí um material de estudo para aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais, uma dica muito boa. E aqui nós temos o esboço do livro de Abacuque, o qual está orientando o nosso estudo. Então, nós já vimos no primeiro vídeo a introdução, vimos a primeira parte, onde Abacuque está angustiado diante do pecado, diante da situação de Judá, e então ele se coloca diante de Deus em oração, desesperado, clamando para que Deus entre com providência e cesse toda aquela situação. Mas a resposta de Deus não foi exatamente aquilo que ele esperava, muito pelo contrário. Deus, ele diz que vai disciplinar o seu povo, que estaria enviando os caldeus para disciplinar o seu povo. Isso deixa Abacuque profundamente angustiado. E, posteriormente, ali no versículo 12, ele novamente vai se colocar diante de Deus em busca de uma resposta. E é isso que nós vamos ver hoje. Só para relembrar, no verso, na introdução, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque por meio de visão. A palavra sentença, ela significa peso, como mensagem, porque era uma mensagem muito dura, muito além daquilo que Abacuque esperaria receber como resposta de Deus. Isso leva ele a orar e buscar por ajuda. Ele queria que Deus intervisse naquela situação. Deus havia permitido que ele visse todo o pecado, a situação de pecado de Judá, violência, imoralidade, injustiça, isso estava agoniando profundamente. E ele clamava a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Então, Abacuque, ele queria uma resposta de Deus, um posicionamento de Deus em relação ao que ele estava vendo. Abacuque estava perturbado com a aparente tolerância de Deus em relação ao pecado e injustiça de Judá. Mas a resposta de Deus foi direta. Ele disse que faria uma grande obra no meio do seu povo. Deus afirma que seu povo será entregue nas mãos dos caldeus como forma de disciplina. A narrativa de Deus deixa o profeta ainda mais confuso e perturbado. Como poderia Deus usar como instrumento de juízo um povo muito mais cruel e desumano do que o povo que seria punido? A resposta de Deus suscita um problema teológico em Abacuque. No entendimento dele, o remédio usado por Deus para a cura do povo era muito mais letal do que a própria doença moral que os afligia, considerando que os babilônios eram um povo muito cruel e impiedoso. Nesse caso, o profeta pensava consigo que a punição era maior do que o crime cometido pelo seu povo. Deus deixa claro que, na mesma medida em que o seu povo estava sendo cruel, violento e desumano para com os mais pobres, os fracos, da mesma forma seriam tratados pelos babilônios. Mas que, no entanto, nem por isso os caldeus ficariam impunes e no momento certo haveriam de ser punidos. Isso nós vamos ver lá no capítulo 2. Nós vamos ver aqui a questão da teodiceia, que é o problema da existência do mal. Muitos tentam explicar a origem do mal. Nós vamos ver aqui o pensamento clássico da filosofia, que tenta responder. Foi formulado por Epicureus na tentativa de achar uma resposta. E ele diz assim: Deus é bom e todo-poderoso,
o mal existe. Então, se o mal existe e Deus é bom, isso significa duas coisas. Primeiro, que Deus permite o mal. E nesse caso, ele não é bom. Segundo, que Deus é impotente para resolver a questão do mal. Nesse caso, ele não é todo-poderoso. Epicureus chega à conclusão que não existe um Deus todo-poderoso porque seria incompatível a existência de um Deus todo-poderoso com a existência do mal. Este é um argumento muito utilizado entre os ateus para se apoiarem na negação da existência de Deus. Não é o caso de Abacuque. Abacuque, ele cria na existência de Deus, na soberania de Deus, ele conhecia os atributos de Deus, ele só estava confuso porque a sua teologia não estava bem ajustada ao que de fato era Deus. No versículo 12, nós vamos nos deparar com o segundo questionamento de Abacuque. Diante da resposta de Deus, Abacuque se angustia mais ainda. E novamente ele levanta outros questionamentos. Abacuque questiona a coerência de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Vamos analisar esse texto e entender o que exatamente Abacuque quis dizer. Meu Deus se refere ao Deus de Israel, o Deus da aliança. Quando ele diz meu, ele está declarando o pertencimento dele enquanto povo. Nós vamos analisar algumas verdades teológicas contidas nesse versículo. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, quando ele fala ali que Deus levantou os babilônios para efetuar juízo, de fato, Deus ele deixa claro que todo pecado será punido. E aqui em Gálatas 6, 7, na parte B, também nós vimos que na mesma medida que o homem ele praticar uma ação, ele também receberá. Ele usa o termo Senhor, que significa Yahvé, o grande eu sou, aquele que se revelou no Monte Sinai a Moisés, o único Deus, um Deus que é autoexistente, que sempre existiu, de eternidade a eternidade. Deus está acima da criação. E ele se refere a Deus como rocha, fazendo menção à imutabilidade de Deus. Que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há nenhuma mudança na personalidade da pessoa de Deus. E ele também menciona a santidade. E não há como conciliar o pecado com a santidade de Deus. É um dos atributos, e na Bíblia a gente vê que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, o motivo da angústia de Abacuque era justamente entender como que Deus conseguia tolerar o mal, sendo ele santo. E a conclusão que ele chega depois de meditar nos atributos de Deus é que ele compreende que Deus tinha um propósito para o que ele iria fazer. Ele estava trazendo os babilônios para servir de disciplina para o seu povo. Mas ele não permitiria que o seu povo fosse destruído, porque havia uma aliança entre eles. Deus os havia escolhido e separado para ser o seu povo. Sendo assim, não morreriam, não seriam extintos enquanto nação. Isso leva a declarar, não morreremos. Isso deixa confortável. Em Deuteronômio 32, 4,
diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, o termo rocha se refere à imutabilidade de Deus e, portanto, à sua fidelidade para com o seu povo. Nós vamos ver a importância de conhecer a Deus. Abacuque não estava entendendo muito bem aquela situação, mas uma coisa ele sabia: Deus é fiel, jamais abandonaria o seu povo. Essa certeza lhe trouxe confiança. A aplicação que nós tiramos dessa primeira parte é que nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Diante do problema do mal, não podemos nos esquecer que Deus é soberano, santo e justo. Ele é perfeito em tudo que faz, como vimos em Deuteronômio 32, verso 4. Não há nele nenhuma injustiça. Portanto, mesmo sem entender a situação, devemos confiar nele totalmente e descansar o nosso coração. Deus é fiel ao seu povo. Por desconhecimento das Escrituras ou por uma interpretação equivocada, muitas vezes, assim como Abacuque, não entendemos e até questionamos a Deus. Quantas pessoas abandonam a fé quando se sentem decepcionadas com Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que lhes foi ensinado a acreditar sobre a pessoa de Deus? Há muitos vendedores de ilusão que colocam na conta de Deus coisas que procedem da boca do homem. Por isso, precisamos conhecer de fato o Deus a quem servimos. Há quem diga Deus é amor, e de fato isso é verdade. Mas essas pessoas que proclamam Deus é amor, elas se esquecem que Deus também é justiça e é um fogo consumidor. Deus não tolera o pecado. Ele ama sim o pecador, mas não tolera o pecado. E por isso ele pune todo o pecado. E as pessoas que não conhecem Deus, os atributos de Deus, elas realmente ficam sem compreender quando Deus entra com o juízo, com a justiça. Toda a angústia de Abacuque se dera por uma interpretação equivocada acerca de Deus. Por isso, antes de questionarmos a ele, devemos buscar conhecê-lo melhor. Uma teologia equivocada pode gerar grandes conflitos, como esse. Ele só via que Deus é amor, e Deus é bom e Deus é santo, que não compactua com o pecado. Mas ele não conseguia entender que Deus podia punir o seu povo da forma como ele mostrou que faria. No verso 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Esse aleivosamente aí se refere a traidores, perversos, infiéis. Qual o questionamento do profeta? Embora ele estivesse refletindo sobre os atributos de Deus, não conseguia ainda estabelecer conexão entre a bondade de Deus e o mal que estava prestes a acontecer. Então ele desabafa e ousa questionar como era possível um Deus tão puro, tão santo, ver o mal e permanecer em silêncio, se referindo ao pecado de Judá, e por conseguinte ser tolerante, se calar com um mal ainda maior, que era o fato de usar um povo cruel e ímpio, como os babilônios, para punir o seu povo. Isso não fazia sentido para Abacuque. No verso 14, Abacuque ele faz uma intercessão em favor do seu povo. E por que farias os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Homens aqui é Judá. Abacuque está questionando a Deus o porquê dele estar fazendo do povo de Judá semelhante aos peixes. Os peixes
são totalmente indefesos diante das estratégias de um pescador e de seus instrumentos de pesca. Eles se tornam presas fáceis. Não há quem os defenda dessa ação humana. Da mesma forma, o povo de Judá seria entregue aos babilônios, totalmente sem defesa, sem ter quem os ajudasse, quem os livrasse do inimigo cruel. Ele a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso, ele se alegrará e se regozijará. Verso 15. Vamos ver a analogia aí dos animais. O mundo ao qual o versículo se refere é o mar. Os homens se refere a Judá, que são os peixes. E Nabucodonosor é o pescador. No entendimento dele, Deus havia dado tanto poder a Nabucodonosor que as nações ficaram indefesas diante de seus ataques. O anzol e a rede são instrumentos usados para o pescador pescar. Os babilônios eram mestres na estratégia militar e com um arrastão ele ajuntava o povo como areia, ou seja, em grande multidão, e os levava indefesos e cativos para si e se alegravam com isso, se vangloriavam por suas conquistas. No verso 16. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Queimará incenso aqui se refere à idolatria. Abacuque estava enfatizando o caráter idólatra de Nabucodonosor. Eles idolatravam o seu próprio poder, sendo este o seu Deus. Eles iriam celebrar a um falso Deus pela alegria e regozijo das conquistas. Abacuque estava se questionando se em tudo Deus buscava a sua glória, como isso se daria entregando a vitória nas mãos de um inimigo que tomava para si mesmo a glória. Ele entendia que o Deus daquele povo era o poder. Quanto mais poderosos, mais idólatras se tornavam e mais distante de Deus permaneciam. O profeta chega à conclusão de que eles nunca iriam reconhecer que todas suas conquistas, vitórias e riquezas foram dadas por Deus. Iriam sempre atribuir a si mesmo o mérito. Essa arrogância e prepotência os tornavam ingratos. A ideia de idolatria não está relacionada apenas à imagem. É tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, podendo ser o nosso ego, o poder, a riqueza, uma pessoa, o trabalho que nos consome, pode ser também um objeto, celular, TV, redes sociais, etc. É quando algo ocupa a nossa mente, o nosso coração de tal forma que, com tanta intensidade, que nos distancia de Deus. É uma sensação de falsa alegria que entorpece os nossos sentidos e nos rouba da presença de Deus. São os meios que possibilitam satisfazer os nossos desejos, até mesmo ocultos de nós mesmos. No verso 17, porventura, por isso esvaziará sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Pensar que Deus estava permitindo que um ímpio cruel destruísse sem misericórdia as nações deixou o profeta muito angustiado e confuso. Isso levou a buscar a Deus e nós vamos ver no próximo episódio. Mas vamos extrair algumas lições desse primeiro texto que nós vimos. A primeira delas, a falta de um entendimento teológico coerente com as Escrituras nos leva a ter uma compreensão errada sobre Deus. E isso nos leva a questioná-lo. Então, antes de questioná-lo, devemos analisar qual é a teologia que está embasando o nosso entendimento acerca de Deus. Já depois de terem um encontro pessoal com Deus e reconhecer a sua grandeza e soberania,
conclui que antes só o conhecia de ouvir falar, mas que agora ele compreendia, ele sabia quem de fato era Deus. Segunda lição: precisamos aprender a descansar no Senhor. E isso só é possível quando temos um relacionamento pessoal com Ele, que permite que nos acheguemos à Sua presença com total liberdade para abrirmos o nosso coração e apresentarmos as nossas angústias e as nossas aflições diante dele. Terceira lição. Conforme vimos, Deus é um Deus de justiça. Ele não toma o culpado por inocente e vice-versa. E a sua justiça se aplica no momento e na medida certa para cada caso. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O castigo é proporcional ao delito. Então, se não desejamos o mal para nós, devemos nos abster de praticá-lo também em relação aos outros. Quarta lição. A justiça de Deus começa pela sua casa, ou seja, pela sua igreja. Em 1 Pedro 4,17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a palavra aqui está nos dizendo que a correção de Deus, a disciplina de Deus começa primeiro pelos seus, pela sua casa, por aqueles que o conhecem e que têm noção do que é certo e do que é errado. E se mesmo sabendo, tendo conhecimento dos mandamentos de Deus, ele pratica o que é errado, então Deus entra com a disciplina. Então nós temos que ter essa consciência e levar mais a sério e procurar ter uma vida pautada no Evangelho, buscando sempre corrigir as nossas falhas e adquirindo passo a passo a maturidade espiritual necessária. E que nós também possamos dobrar os nossos joelhos, orarmos, intercedendo pela vida daqueles que ainda não conhecem a Deus, porque, como diz a palavra, da mesma forma que Deus pune os seus, Ele também pune aqueles que não o conhecem. Então, se Ele é severo, como foi no caso de Judá, imagine como que seria no caso da Babilônia, né? Então, que Deus nos ajude para que nós possamos, dia após dia, trilharmos o caminho do conhecimento e também de uma prática de relacionamento com Deus, procurando adquirir a maturidade espiritual que é necessária para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu agradeço pela presença de vocês e que a gente possa retornar no próximo vídeo, dando continuidade a esse estudo. Um grande abraço a todos.